aqui o nome da live. Postura e avaliação física. É a avaliação postural, né? Vamos lá. Oi, povo! Olá, galera! Chegando! Boa noite! Boa noite! Tô aqui, tô em todo canto. Boa noite, povo! Segura! Vou colocar o título aqui da live, hein? Porque se depois, de repente, alguém entra aqui. Isso. Aguenta aí, tá? Bem, vamos lá. Rodolfo, vamos, produção, acaba com essa música, produção. Vamos agora que o papo é reto, o papo é sério. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Hoje a gente vai falar aqui sobre avaliação postural. Boa noite, vamos lá. Tô começando aqui com esse projeto de 12 lives. Boa noite, povo aqui que tá na maratona da biomecânica postural. É isso aí. A gente tá na maratona da biomecânica postural, maratona da postura em movimento. Esse é o grande lance do momento aqui. A gente analisar um pouquinho a postura. Eu sou Daniele Vieira, tenho 12 anos de estudos relacionados à coluna e ao movimento. Então vamos lá, vamos esclarecer algumas coisinhas básicas aqui, tá bom? Oi, Laura! Gatíssima, Laura maravilhosa! Enfermeira show, top, capa de revista lá do Hospital do Servidor do Estado. Uma pessoa sensacional que eu conheci esses dias e que... Tamo aí, vamos trabalhar essa postura pra gente melhorar. Eu sou Daniele Vieira, formada em Educação Física pela Federal. Tenho 2 especializações, tenho mestrado, sou especialista em reestruturação corporal global, né, a ginástica nessa linha aí. Me apaixonei pelos estudos da coluna e estou agora numa formação internacional com mecânica do exercício. Tudo isso para potencializar a intervenção na coluna. Qual é a ideia dessa maratona aqui, dessa série de lives, de 12 lives em pleno Dia Internacional das Mulheres? E aí, parabéns para todas as mulheres aqui presentes. A gente está começando agora uma jornada, é isso mesmo. A gente está começando aqui uma maratona incrível sobre postura em movimento. A minha ideia, qual é o meu objetivo? Trazer conhecimentos, trazer informação para que você possa melhorar o teu padrão postural, que você possa se ambientar mais e saber mover a tua coluna do jeito que ela nasceu para ser, que é livre. Então pronto, eu fiz um roteiro aqui hoje, tá? Fiz um roteirozinho para poder... produção, meu copo de produção aqui, para eu ver com diapa. Então a gente que tem a produção, eu tô aqui... O objetivo dessas lives é justamente fazer essa série de 12 dias seguidos, ininterruptamente. Nas segundas-feiras vão ser às 10 horas, de terça a domingo, 9 horas da noite. A gente tem encontro marcado aqui para falar sobre postura. Dani, vai ficar gravado? Sim, Dani, vai ficar gravado. Não se preocupa, se você perder algum dia, vai ficar gravado. Se você já tiver algum problema de coluna, alguma questão que você queira fazer, já vai colocando aqui as perguntas. Tem uma caixinha aqui na interrogação, vai ficar mais fácil de achar, porque eu tô aqui pra te ajudar. Então eu vou falar um monte de conteúdos que eu já sei que vai te ajudar diretamente. Roteiro da nossa live hoje. Eu tenho aqui, ó, o que é postura, eu tenho pra que serve, quando fazer e por onde começar. Vamos lá, já quero fazer um desafio para vocês aqui. Alguém aqui que está nessa live já fez, por um acaso, alguma avaliação postural em algum momento da sua vida? Vai colocando aqui, se sim ou não. Quero saber também, você está satisfeito com a sua postura? Você acha que em algum momento você tem condições de melhorar? Você tinha uma postura boa e aí foi crescendo hábitos não tão saudáveis e você de repente perdeu aquele padrão postural que você tinha quando era menor? Sim ou não? Fala pra mim aqui. Não fez avaliação postural? Edna? Quem mais? Isso, não, aqui também não está. Ninguém fez aqui avaliação postural, aqui também não. Obrigada, Marte. Então, ó,
Sim, olha, alguém fez a avaliação. Sim para a avaliação, maravilha! Não para a satisfação. Ih, Jesus! Vamos melhorar isso aí, gente. Já fiz, tenho escoliose, já passei por cirurgia. Opa lá, Rodolfo. Interessante isso. A gente precisa retomar aquilo que a gente perdeu. 100% a gente consegue isso? Não. E aí, vamos lá. Postura e o que é postura? Tem várias definições de postura, mas postura é justamente aquilo que você utiliza para se movimentar. Postura é a forma como o teu corpo se posiciona no espaço. Então, a gente tem alguns tipos de postura, tá? E a nossa postura, ela fala muito mais do que a gente está falando. Olha só que doideira. Por isso que na programação, a ideia é falar para você, que não tem tanta intimidade assim sobre a questão anatômica, biomecânica, fisiológica da coluna. A ideia é falar para vocês como vocês podem melhorar esse padrão postural. Então, a linguagem aqui é acessível para todo mundo. Vou cutucar os profissionais de educação física sem que precisam melhorar a sua intervenção com a coluna, mas também a gente vai discutir, refletir e eu vou te ajudar a você mesmo melhorar o teu padrão postural. Professor Arthur, cheiro, gente entrando aí, nunca fez a avaliação. Agora, você está sentado aí? Você está deitado? Como é que está a sua postura? Se eu estivesse aí do seu lado, eu estaria feliz com a sua postura agora? Sim ou não? Hein? Tá largado? Tá com esse abdômen solto aí? Tá quase cheirando o umbigo? Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Já te orienta, te organiza. Ah, professor, mas eu larguei. Ah, mas eu tô em casa descansando. Quem disse que você não pode descansar num bom padrão postural? Isso não existe, tá? A ideia de que eu vou descansar largando no sofá de qualquer jeito é uma ideia que é um hábito que a gente adquiriu com o tempo. Você não nasceu assim. Se você observar as crianças de 4, 5 anos, até 5, a depender de como são as vivências motoras. Até 5, descompensação muscular, vamos falar sobre isso. Até 5 anos, se você perceber como elas sentam, você vai ver que elas descansam num padrão postural adequado. E isso é incrível. Agora não. Então isso é incrível, gente. A gente precisa entender que nós nascemos, a menos que haja um problema estrutural congênito de má formação óssea. E aqui eu tenho Rafaele, ela tá aqui com a gente, certo? Ela vai participar da live, porque eu preciso mostrar a vocês como essa coluna se comporta. Rafaele, dá um oi pro povo. Rafaele tá meio triste hoje. Ela levou uma queda, vocês sabem que eu tenho 3 meninos, né? Então, Rafael, Gabriel e Daniel. Um deles deu uma queda e aí Rafaele ficou triste. Olha, Rafaele ficou desconsolado. Mas Rafaele tem cura e graças a Deus Rafaele não sente dor. Isso aí eu posso dizer pra vocês com toda a certeza do universo. Rafaele, se acalme, Rafaele. Ok. Rafaele tá meio capeta. Então, pessoal, o que é que eu preciso entender? Se você nasceu sem nenhum problema congênito, então você tinha boa postura quando era criança. A menos que haja algum tipo de, como alguém falou aqui, uma disfunção muscular. Se não houve isso, então você tinha uma boa postura. E o que foi que aconteceu no meio do caminho? Você foi perdendo, tá? Se vocês tiverem perguntas em relação à coluna, alguma coisa específica de você, vai colocando aqui na caixinha, que daqui a pouquinho eu vou e abro pra gente fazer um monte, resolver e ajudar vocês a resolver o problema. Essa live não vai ser muito longa, porque eu tenho aula depois disso, como é certificação internacional, então o horário padrão segue de fora e não daqui, então tem que assistir, tá bom? E aí, eu preciso entender, eu quero te ajudar a resgatar esse padrão postural. Por onde eu começo, Dani? Você começa sentando corretamente. E Dani, como é que se senta corretamente? E aí eu trago Rafael. Você vai sentar, você tem esses 2 ossinhos aqui, ó. Esses 2 ossinhos da bunda, tá? Que são os isquios. Para sentar. Desculpa, gente. Para sentar em cima deles. Tá bom? Então, ó, geralmente quando você vai sentar, você roda a sua bacia para dentro. Então, você traz a sua bacia para dentro. Automaticamente, só em fazer isso quando você tá sentado, olha só pra mim. Eu tô aqui sentada, ok, coluna reta. Automaticamente, simplesmente, se eu só rodar a minha bacia, tô aqui, rodei a minha bacia pra dentro. Eu fiz o quê? Uma
retroversão. Anteroversão seria se eu colocasse o quadril para frente, retroversão quando eu rodo o quadril para trás. Só o fato de eu fazer uma retroversão pélvica sentado, automaticamente eu aumentei a minha cifose torácica e projetei o meu pescoço para frente. Olha só, que coisa horrorosa. Agora, imagine se eu estivesse fazendo essa live para vocês nessa posição, tá? Fica aí, Rafael. Nessa posição. Qual é a imagem que passa essa posição? Garanto que não é uma imagem de credibilidade. Então, eu já tive esse tipo de padrão postural. Quando eu tinha 16 anos, mais ou menos, 15 para 16 anos, eu fiz vários exames ósseos. Porque essa menina tem algum problema ósseo, essa menina é muito curvada, essa menina tem algum desvio, ela tem alguma coisa errada. Então, assim, eu tinha a cabeça muito anteriorizada, eu era cifótica, muito, assim, era o ombro pra frente, isso aqui bem junto, chegava até a aparecer aqui, ficava um buraco aqui, de tão magra que eu era e muito curvada. E eu chegar ao ponto, fiz vários exames de imagem como ortopedista, de chegar ao ponto, faltou assim, bem pouquinho para eu colocar aquele colete cervical não, aquele colete no corpo inteiro, um de metal, de antigamente, não sei se vocês conhecem, aquele colete de metal antigamente. Já estava quase certo para colocar aquele colete, quando a gente ouviu uma segunda opinião, e foi quando o médico falou que o problema era simplesmente de desequilíbrio muscular, que eu não tinha nenhuma alteração da coluna. E é o que acontece com a maior parte das pessoas. Ai, Dani, por que você está falando de coluna isso? Porque quando eu fui fazer minha pós em 2007, tá? Em 2007, quando eu comecei uma pós-graduação em ginástica na linha da reestruturação corporal global, eu tive vários professores de fisioterapia e de educação física que mostraram que grande parte do desequilíbrio postural está relacionado à desordem muscular. Desorganização. Por isso que se chama reestruturação. Porque o nosso aparelho locomotor, se ele estiver mais bloqueado, mais tenso, ele vai puxar o meu peitoral, por exemplo, meus ombros para dentro. Se lá atrás estiver tensionado, frágil, ele vai abrir. Se lá atrás estiver muito forte, ele vai puxar para trás. Então tudo se trata de equilíbrio de força, gente. Eu vou falar numa outra live sobre cabos de força. Fica acompanhando que eu vou falar só sobre isso a live toda. Então, a postura, na maioria das vezes, ela é balizada por ações musculares. E por isso que o profissional da educação física precisa estar na área. Porque a gente identifica que são questões musculares. Quando eu faço uma avaliação em um aluno, eu identifico qual é o histórico dele. Geralmente a maioria vem com histórico de dor, com queixa de alguma algia. Algia que é dor. E aí eu vou identificar. Isso é uma patologia que está em quadro agudo e que precisa de uma intervenção de fisioterapeuta, aí eu vou encaminho para o fisioterapeuta. Mas eu percebendo que essa dor pode ser, na grande maioria dos casos, é isso, por questões musculares, tá? De falta de mobilidade, de falta de amplitude, de falta de contração eficiente dessa musculatura, aí sim a educação física entra e faz o seu belo trabalho e consegue resultados significativos e efetivos, tá? Uma coisa é você fazer uma intervenção para tirar o aluno do quadro dolorido. E a fisioterapia, ela restabelece esse movimento. Então, de repente, eu já tive casos de alunos que fizeram placas de metal, colocaram placa lá porque tinha 2 hérnias, o outro tirou uma hérnia gigante, então colocou placa de metal, 6 pinos, o outro colocou 4 pinos. Então, assim, eu peguei essas pessoas depois que elas passaram no pós-cirúrgico pelo fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta vai restabelecer movimentos básicos. Então, o fisioterapeuta tem um papel importantíssimo e significativo nesse processo e a gente precisa, enquanto profissional de movimento, entender isso, que tem hora que eu vou indicar. Teve casos que eu já disse, opa, não. O seu caso ainda é de fisioterapia. Vá lá para o fisioterapeuta. Já teve essa minha aluna que chegou e uma aula, na primeira aula, certo? Ela teve um quadro seríssimo, acima do peso e tudo mais, placas de metal, 4 pinos e não conseguia se mover. O médico ortopedista falou que ela não poderia mais treinar membros inferiores, e ser só membros superiores. E aí eu parei, opa. Aí perguntei, você fez essa cirurgia quando? Há 2 anos.
Há quanto tempo você foi liberada da fisioterapia? Ah, não, já faz mais de 1 ano que eu fui liberada da fisioterapia. Mas eu ainda sinto muita dor. Aí eu disse, por que você não foi fortalecer? Pergunta básica. E aí, não, porque eu tentei ir pra academia, senti muita dor, voltei, fiquei indo ao fisioterapeuta. Mas o fisioterapeuta, ele tem um limite. Ele restabelece o teu corpo e esse limite é incrível. Porque ele vai estudar a regeneração tecidual, vai estudar outras questões. Mas ele já cumpriu o papel dele. Agora você tem que fortalecer. Não adianta você ficar remendando. Ah, eu vou ficar aqui remendando um cano com fita adesiva. Você tem que ter uma ação efetiva. Senão aquela fita vai cair e vai doer. Você bota outra fita. Vai cair e vai doer. Você bota outra fita. Remédio é paliativo. Ah, tô sentindo uma dorzinha, vou tomar um remédio. Eu tô sentindo uma dor. Não, gente, a gente não nasceu pra sentir dor. Tá? Isso sendo bem claro pra vocês não nasceram pra sentir dor. Então, o tema que é a avaliação postural, eu nem consegui fixar o comentário aqui, produção, nem consegui. Então, o tema que é a avaliação postural é justamente isso. Pra que serve? Pra que serve essa avaliação postural? A avaliação postural, ela serve justamente para identificar desequilíbrios musculares. Imagina aqui, em Rafael, deixa eu trazer Rafael pra cá de novo. Imagina aqui com o Rafael. Eu tenho um cabo, se eu amarrasse um cabo em cima do meu externo e amarrasse um cabo aqui na mesma altura em alguma espinha dessa aqui, de alguma vértebra dessa. Se eu tivesse 2 cabos e eu puxar demais o cabo de trás, eu vou tracionar meu corpo para trás. Se eu puxar demais o cabo frontal, eu vou tracionar meu corpo para frente. Então, a gente trabalha o tempo todo com equilíbrios e desequilíbrios corporais, musculares. Quando eu identifico que o problema daquela pessoa é advindo de questões osteomusculares, por isso que eu estou muito tranquila, tá? Dani, tu trabalha com postura, tu faz intervenção, tu tem um protocolo? Sim, eu tenho um protocolo relacionado à postura. Então, eu aplico esse protocolo baseado numa avaliação física funcional. Ah, Dani, como é isso? A avaliação postural está embutida dentro da avaliação física funcional. Então, eu preciso entender como está a funcionalidade desse corpo. Gente, o corpo de vocês foi feito para fazer movimento. Você foi feito para abaixar e amarrar o sapato. Você foi feito para agachar. Você foi feito para levantar os braços, jogar o braço para trás. Você foi feito para o movimento. Se você tem alguma limitação de movimento e ela não é estrutural, óssea, então a gente pode sim resgatar esse movimento. Você não nasceu para sentir dor. A avaliação postural, ela serve para identificar onde é que estão esses desequilíbrios. E onde é que eu tenho que ativar mais, onde eu tenho que desativar primeiro, mas aonde eu preciso trabalhar esse equilíbrio de força para que a balança fique aqui. Se o lado da frente puxa mais, meu corpo vai penar para o lado. Se o lado de trás puxa mais, vai penar para o outro lado. A mesma coisa que eu estou aqui. Se de repente meu ombro subir mais do que o outro, tem alguma coisa acontecendo desse lado e tem alguma coisa não acontecendo desse lado. Então eu preciso identificar o que é que está gerando isso. Então a avaliação serve para isso. É isso que eu faço. E é isso que eu preciso dizer a vocês. Se olhem, se observem, procure assimetrias. Dani, mas aí todo mundo tem que ser simétrico? Não, ninguém é simétrico. A gente não nasceu simétrico, tá? A gente não nasceu simétrico. Por exemplo, vou te dar um exemplo básico. Eu tenho aqui, ó, esses 2 ossinhos aqui. Se eu colocar o dedo deles, que são a clavícula, eita Jesus. A minha aqui, a Rafael levou uma das quedas e perdeu a clavícula. Faz parte, filhos. Mas aqui, ó, se eu colocar um ossinho, uma mão, esse ossinho aqui, e colocar no outro, e você perceber claramente que eles estão desnivelados. É clara a percepção. Dani, tá desnivelado e agora eu vou morrer? Não vou, porque é nossa estrutura. O corpo se adapta. Agora, se esse desequilíbrio aqui, que a gente não tem como mexer, é ósseo, eu tenho que minimizar as ações. Tá tendo algum comprometimento de pescoço, de ombro? Não. Então tá tudo bem. Tá tendo algum comprometimento de pescoço? Epa, vamos ver qual estrutura muscular a gente pode ativar para descomprimir. É só isso, gente. É só isso. Dani, é simples? É muito mais simples do que você imagina. Muito mais simples. A onda agora do celular, ela vai acabar com muitos pescoços. Vai comprometer muito a ação do polegar. De estar aqui, ó, de estar aqui olhando para baixo. Quando eu fico de lado, olha só, meu
tô aqui olhando no celular. Tô aqui olhando no celular. Olha só como fica meu pescoço. Imagina passar várias horas do dia assim. Para compensar essa região, você vai curvando o tronco. Então, eu vou te ensinar agora um exercício muito básico para tu melhorar o teu pescoço, tá? Senta corretamente, em qualquer lugar que você tiver, ou então encoste na parede. E tá aqui, ó. Geralmente as pessoas, se você olhar de lado, ela tem essa projeção anterior do pescoço. Faz o seguinte, só isso. Joga o teu queixo para trás. Vou fazer de novo bem devagarzinho. Geralmente você vê as pessoas aqui, hiperlordose cervical. Você joga o teu queixo para trás. Olha só o quanto de altura eu já ganhei só em jogar o queixo para trás. Não é colocar o queixo para baixo. Não. Tá aqui na frente é jogar o queixo para trás, nesse sentido. Olha só o quanto de altura você já ganhou. Só em realizar o movimento de jogar o queixo para trás. Só isso, tá? Então você já ganha altura. Você diminui a ação de compressão na cervical. Você aumentou o espaço. Basicamente isso, gente. Não tem mistério, não tem mágica, tem protocolo. O que você faz vai definir quem você é. O que você faz hoje define quem você é. Metaforicamente, filosoficamente, né? Hoje aqui também, em todas as áreas. O que você faz com o teu corpo hoje define como vai ser o teu corpo amanhã. Define como vai ser o teu corpo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 8 anos. O que você faz hoje, o que você come hoje, o quanto de água você bebe hoje. É extremamente importante isso. Pro teu corpo, a gente tá falando do teu corpo, não é do outro, é do teu. A única máquina humana que a gente tem e que ela não vai se regenerar como era antigamente é o teu corpo. As estruturas ósseas, ela tem encontros que são fibrocartilaginosos, as articulações sinoviais, elas têm encontros de uma cartilagem que permite a movimentação. Se essa cartilagem não for hidratada, ela vai começar a se corroer. E ela vai chegar num ponto que vai doer. E não tem como regenerar. Tem cirurgia, tem prótese, tem órteses, mas você nunca mais vai resgatar a saúde dessa articulação. Então o que você faz hoje vai definir como você vai estar daqui a 20, 30 anos. Como é que tá a tua coluna hoje? Tá saudável? Tá saudável? Então mantenha ela assim, show de bola. Tá ruim? Então começa a mudar hoje. Porque se ela tá ruim hoje, imagina daqui a 20, 30 anos. A tendência é piorar. A tendência é piorar. Quem tiver alguma pergunta relacionada à coluna e tudo mais, coloca aqui na caixinha que eu vou fazer as perguntas. Já tem algumas aqui, já eu leio pra vocês, tá? Então eu falei o que era a postura, é tudo aquilo, como o teu corpo se posiciona no universo, no mundo. Não vou trazer nenhuma explicação muito técnica, rebuscada, não. Vamos falar o que é postura. Postura é a forma como o teu corpo se apresenta no espaço. Simples assim. Ponto. Serve justamente, a avaliação postural serve justamente para identificar esses desequilíbrios. Tô aqui no meu roteiro para não perder. Quando fazer a avaliação postural, né? A coluna tá péssima, vamos melhorar isso aí, gente. Vamos melhorar isso aí, que tem jeito. Eu tô dizendo a você que tem jeito, porque tem jeito, tá? Em 95% dos casos, quando é apenas desequilíbrio postural, e é claro que o desequilíbrio postural ele tem uma série de outros fatores que a gente vai ver ao longo desses 12 dias, a gente mexendo nesses fatores a gente consegue melhorar. Só depende de você, porque a postura é sua. A postura é sua, só depende de você. Tá bom? Dani, como é que eu faço isso? Fique elegante agora. Assista essa live elegante. Ah, professora, mas dói. Meu pescoço fica pra frente. Joga esse queixo pra trás. Olha só. Você viu a postura de lado, vê de frente com projeção anterior. Olha como a pessoa fica de frente. Olha como as outras pessoas te veem de frente. Pra quem tem anteriorização do pescoço. Só o fato de jogar o queixo pra trás. Olha a mudança no teu corpo. Então depende de você. É simples, tá? Não é difícil, mas aí é que tá a beleza da coisa. É muito complexo ser simples. Olha que louco isso, né? Filosófico, hoje eu tô filosofando aqui. Mas é complexo você fazer o que tem que ser feito todo dia de pouquinho. Isso aí é complexo, tá? Eu acho que tem que botar o carregador aqui. Produção, bota o carregador aqui, produção. Help eyes. Então vamos lá. Pra
por onde começar uma avaliação? Professora Dani, agora, eu sou profissional de educação física, eu não sei por onde nem começar. Então fica tranquilo, relaxa esse coraçãozinho, me acompanha que eu vou te ajudar. E essa dica de ouro hoje é: joga esse queixo pra dentro. Vai almoçar, joga esse queixo pra dentro. Vai assistir televisão, joga esse queixo pra dentro. Vai ficar no celular? Professora, como é que eu vou ficar no celular? Nessa posição, não. Joga o queixo pra dentro e levanta um pouquinho o celular. De repente, se você puder apoiar o teu cotovelo ou deixar ele numa base, o celular, e ficar olhando, só mexendo com os polegares, com o braço antecipar. Voltei, calma, voltei. Foi aqui a produção colocando aqui o fio, tá? Tem calma, gente, tô aqui, tamo junto, tamo junto, tamo junto. Você é personal trainer. Gente, eu trabalhei 10 anos como personal ininterruptamente. E aí, depois, quando eu tive os outros meninos, eu decidi não mais trabalhar como personal. Mas eu trabalhei 10 anos como personal. Então eu sei o que eu tô falando sobre reorganizar o padrão postural. Se você sair agora e olhar para as pessoas que estão na sua casa, não precisa nem sair, nem sai porque é pandemia, nem sai, não pode, nem fala assim não. As pessoas que estão aqui na sua casa, se você observar, você vai ver um padrão postural desorganizado. Agora olhe para uma criança de 3, 4 anos, é a coisa mais linda. E por que você não é assim hoje? Porque você perdeu. Então a culpa é sua. Tem como retomar isso aí? Tem sim como retomar. É fácil? Eu não falei que era fácil, eu falei que era simples. Há uma diferença muito grande. É simples sim, é possível sim. Eu te falo que é possível viver sem dor sim. Ah, Dani, eu tenho uma hernia de disco. Eu posso dizer que você pode fazer vários movimentos. Você não precisa operar, a depender do caso, claro. Entre parênteses aqui, vou deixando aqui bem aspiado. A depender do caso, você não precisa operar. E você pode conviver com ela assim e sem dor. Tudo depende de N fatores, mas o teu corpo está preparado para isso. Certo? Deixa eu ver aqui. O que é isso aqui, gente? Deixa eu ver aqui. Uma pergunta. Exercício. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Exercícios para melhorar uma escoliose em S. Clara Lemos perguntou aqui: quais são os exercícios para melhorar uma coluna em S? Uma coluna em S, para vocês que não conhecem, tá? É a famosa escoliose. Dani, quais são as curvaturas fisiológicas naturais? Não existe coluna reta. Se algum trecho da sua coluna ela tiver reto, se chama retificação. Isso não é fisiológico, vai sobrecarregar. A gente tem, olha só, lateralmente, numa visão lateral, lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar, cifose sacrococcígea. Ponto. É isso que a gente tem, tá? Isso é normal, é fisiologicamente, ó, ok. Qualquer acentuação de alguma dessas curvaturas, aí sim, são chamados de desvios. Esse desvio aqui eu consigo perceber. E eu tenho desvio no plano frontal. Esses desvios aqui são no plano sagital, tá? E aí já vai para o pessoal da educação física. E aqui eu tenho desvios em S. Como assim? Essa coluna, ela vai estar fazendo um S lateral. E aí, imagina, se essa coluna chega aqui, geralmente, isso aí é a nível torácico, tá? Geralmente. E ela vem na região torácica, que começa aqui, ó. Essa última vértebra, tá? Aqui eu tenho a lombar. Daqui até essa região eu tenho torácica e depois eu tenho cervical. Nessa região aqui é que geralmente ela faz um S. O que que vai provocar esse S? Esse S geralmente ele encurta mais um lado, e aí eu tenho uma parte em C, ele encurta, vamos pra cá, ele encurta mais um lado e alonga mais o outro. Ele puxa, geralmente, se o S for pra lá, ele vai puxar esse ombro um pouquinho mais pra cima, e aí você começa a ver desvios. Dani, como é que eu posso perceber se eu tenho ou não escoliose? Te falo que algumas, a depender do ângulo dela, elas nem são visíveis, tá? E aí, por que eu tô falando isso, Clara? Oi, Lu, gatíssima, linda, maravilhosa. Meu maior case de sucesso aí de São Paulo, que essa mulher tomava remédio demais, gente. Passou aí não sei quantos anos, mais de 3 anos, sofrendo com a coluna, e em 10 sessões ela parou de tomar remédio. Hashtag Love You, Lu. E tudo com atendimento online, tá? E aí, esse S, Clara, eu vou ter que identificar aonde eu posso compensar. Por exemplo, ela tá fazendo um S, vamos colocar que ela tá o Czinho pra cá. Então, eu tenho que, geralmente,
A gente só consegue fazer isso a depender das acentuações, tá? Acho que a partir de 15 graus de acentuação, aí já se torna um caso patológico real, aí é com o fisioterapeuta, porque ele vai fazer algumas manobras mais profundas para compensar esse C, pra gente conseguir. 100% volta? Não. Se for estrutural congênito, não volta 100%. Mas que melhora muito e você não vai ter dor, sim. Isso aí é real. Eu já li vários estudos. Eu participei, inclusive, de um congresso internacional agora recentemente, aí em novembro, congresso internacional sobre escoliose idiopática, que falava justamente por onde começar a trabalhar com esse paciente de escoliose idiopática, que era uma situação muito grande dessa curvatura. E aí, esses casos, acima de 15 graus, a gente já direciona para o fisioterapeuta, porque, e aí pode implicar em outras questões patológicas, que aí é com ele, tá? Sendo casos com graus pequenos de S, a gente consegue sim identificar que estruturas a gente pode ativar para melhorar, não vou dizer zerar, mas para melhorar essa escoliose. Porque tem como você conviver com ela. Qual é o objetivo disso? É fazer você não piorar outras partes do seu corpo ou sentir dor. O nosso corpo foi feito para o movimento. Então, Clara, identificar quais os exercícios vai depender de como está a tua coluna. E aí eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma escoliose em S, onde eu tenho uma leve, eu consigo visualizar o meu ombro direito um pouquinho mais alto do que o outro. Ah, Dani, então eu vou ter que puxar o lado de cá e encurtar o lado de cá. Depende. Essa escoliose, ela está promovendo uma rotação, então já vou mexer com os rotadores da coluna também. Ela está só provocando desvio no plano frontal, então assim, porque eu posso fazer desnível no plano frontal e posso fazer a rotação. Tem um desnível com rotação. Então assim, é como eu sempre falo para meus alunos, gente, eu não tenho uma biblioteca, um caderno, olha aqui, ó, o roteiro é esse. O lance é identificar qual é a tua necessidade e começar a trabalhar com ela. Tem exercícios unilaterais, onde você vai ter algumas pranchas, tanto em isometria como em contração concêntrica lateral. Eu posso muito fazer trabalhos unilaterais, compensatórios. Então, tem uma série de elementos que eu posso utilizar, mas vai depender se essa escoliose tem alguma associação em outro plano também. Entende, Clara? Então, assim, se eu disser pra vocês assim, ô Clara, faça esse exercício, aí sim, eu vou estar sendo leviana e talvez concorrer a um risco de ou piorar ou acentuar uma curvatura. Porque não tem receita de bolo. Cada corpo responde de um jeito. Dani, mas você tem um protocolo. Eu tenho um protocolo de intervenção. E esse protocolo, ele é ajustado individualmente para aquele grupo. Quando eu identifico que há questões apenas em musculares simples e superficiais. De repente, liberação aí, uma liberação miofascial de forma nas linhas básicas, e eu percebo que é algo mais simples, eu posso até fazer uma ou duas pessoas fazer a mesma intervenção. Mas geralmente não são, cada corpo responde de um jeito diferente. Eu tenho em S, mantenho com, só aqui Rodolfo, com fortalecimento e não sinto dores. Olha aí, Rodolfo. Perfeito, Rodolfo. É possível conviver, sim, com uma hérnia de disco, com uma escoliose sem dor? Sim. É possível conviver com um cisto no nervo ciático? Sim, é possível você conviver sem dor. Você não nasceu para ter dor. Agora depende de você. Depende de como você pode... depende do que você faz hoje com o teu corpo. E ele vai responder lá na frente. Como melhorar a antiversão da pelve? Como melhorar a antiversão da pelve? Lucas, se for só algo, vamos lá, não estou falando que é algo patológico, mas vamos pensar aqui comigo. Anteroversão da pelve é quando eu pego essa pelve e rodo para dentro, rodo para frente. Eu rodando essa pelve para frente, eu vou aumentar a lordose lombar. Então, automaticamente, eu preciso identificar o que está provocando essa anteroversão da pelve. Ponto. Não vou nem te dizer do exercício, tá? Vou te fazer outras perguntas. O que está provocando essa antiversão? De repente, se você observar em alguns estados, alguns
estabelecimentos de de halterofilistas, você vai perceber que o quadríceps dele é extremamente hipertrofiado. E aí, o quadríceps se insere na linha antero-superior da pelve, da espinha ilíaca antero-superior. Se eu amarro uma corda daqui e amarro a outra corda depois do joelho, e eu puxo essa corda, o que é que minha pelve vai fazer? Anteriorizar. Então, o quadríceps pode estar sendo responsável. Pode. Mas também tem outros elementos que podem estar rodando essa bacia. Eu preciso identificar. De repente, o problema não está no quadríceps que está puxando. De repente, eu tenho alguma alteração que está gerando essa rotação, essa anteriorização. De repente, às vezes não é nem aqui. Às vezes é uma pisada que está desorganizada e gerou essa anteroversão pélvica. Entende? Então assim, ó, mais um dos perguntinhos o horário para não perder o horário da minha aula. Calma, aguenta aí. Fica aí, Rafael. Não cai, Rafael. Rapidinho, que a gente vai terminar já. Deixa eu ver quanto tempo aqui já. Meu Deus, 36 minutos. Eu disse que ia ficar só meia hora. 2 perguntas aqui. Tem mais uma. Rafaela, qual é um bom livro para estudar sobre desvio postural? Rafaela, qual um bom livro? Um bom livro para estudar sobre desvios posturais. Posso te apresentar uma série deles. Tá? O pessoal sempre pergunta assim, professor, um bom livro. Começa com os livros de avaliação postural. Começa com eles. Tá? Porque assim, eu vou te falar real. Você precisa juntar uma série de elementos. Eu estou há 12 anos construindo e pré-estabelecendo um roteiro e um protocolo de intervenção. Baseado nos autores. Não é nada de achismo, não é nada que eu não venha. E aí, se eu te disser um bom livro, vou te dizer, começa pelos de avaliação, mas tem um que é incrível, que se chama Trilhos Anatômicos, de Thomas Myers. Esse livro, que foi o livro que eu estudei na minha pós-graduação, ele mudou a minha forma de observar o corpo. Isso é extremamente importante. Começa, Rafa, com Thomas Myers de Trilhos Anatômicos. Esse é o melhor livro que você pode... Joyce Gata, minha filhada linda. Esse é o principal livro, né? Pelo menos ele vai, na minha visão, ele modificou totalmente a perspectiva sobre o corpo e sobre a postura, tá? Hoje é a primeira live de uma série de 12 dias. Será uma maratona da postura em movimento, onde aqui eu tô aqui para te ajudar a melhorar a tua percepção com o teu corpo e o teu padrão postural. A dica básica de hoje foi: joga esse queixo para dentro, para poder tu ampliar o teu pescoço e ganhar aí até 2 centímetros de altura. Vale a pena. Faz isso. Começa a sentar direito. E outra, vou dar mais uma pérola aqui. Bebe bastante água. Esse é protocolo de intervenção que eu faço com os meus alunos. Quem tá aqui sabe que eu falo isso. Professor, o que é que tem a ver a água com a postura? Essa é saideira, tá? O que é que tem a ver a água com a postura? Helder, lindo, gato. O que é que tem a ver? Lu, maravilhosa. Só a saideira aqui, ó, gente. Beijo, lindo vocês. O que é que tem a ver a água com a postura? Nós temos, e aqui quem é, os meus alunos já sabem disso. Nós temos discos intervertebrais, tá? Aqui tá tudo em branco, mas no espaço entre uma vértebra e outro, a gente tem um disco fibrocartilaginoso. E esse disco, ele não tem irrigação. Ele não se hidrata, ele não recebe através do sangue os seus nutrientes. Mas ele responde diretamente ele tem relação direta com a hidratação. Por isso que eu bebo bastante água. Quanto maior hidratado for o teu corpo, mais largo vai ser esse disco, porque ele se hidrata. Olha a sacada, galera. Beber água hidrata teus discos intervertebrais. Pensa nisso. Acho que eu já tô na 4ª garrafa de água hoje. Pensa nisso, porque isso aqui ajuda a hidratar teus discos intervertebrais. Vai proteger eles.
Pensa nisso. Essa é a dica de ouro, hein, gente? Tem num livro só? Não tem só num livro. Tem um conjunto de conhecimentos. Então, estamos ficando por aqui. A gente tem uma pergunta, última. Que eu tô aqui no meu Instagram, então no Instagram da Proativa. Deixa eu ver aqui a última, tá? Karina, gata maravilhosa. Depois de 3 meses, praticamente não sinto mais dores. Ah, cheiro, Karina. Karina chegou aqui, dando, morrendo de dores. Gente, foi 3 meses de treino. 3 meses de treino, ela me deu alguns bolos, mas 3 meses de treino, ela mudou o padrão postural, mas maravilhosa, linda, tia. Ela mudou o padrão postural, 3 meses de treino, ela mudou o padrão postural dela. E ela não sente mais dores. Então continua, Karina, bebe bastante água, ativa esse abdômen, ensinei ela a ativar o abdômen, faz aqueles exercícios que eu entreguei pra você, mantém, faz tudo isso, gente. Amanhã eu vou soltar mais pérolas, mais dicas interessantes pra vocês. Acompanha em 12 dias aqui de lives na maratona da postura e produção. Relaxa o coração, produção. Não tenho mais dores nem remédios. Olha só, Lu maravilhosa aí, esses meus alunos aí, pessoas lindas. Então é isso, gente. Eu sei como melhorar o padrão postural de vocês. Eu tenho essa informação que foi reunida há 12 anos. E eu tô aqui, ó, disponibilizando isso, porque ninguém merece sentir dor na coluna. Ninguém. Você nasceu pra ter uma postura livre em movimento. Hashtag coração pra vocês. Eu vou pra minha aula agora. Fiquem com Deus. Muita luz e até amanhã. Vai ficar gravado. Encaminha, compartilha. Cheiro pra vocês, gente. Obrigada, carinha linda, maravilhosa. Obrigada. Cheiro, povo. Tchau, 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 tchau. Gente, maravilha. Foi ótima a live hoje.